Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos a honra de receber o próprio Lev Medovic para uma conversa sobre a teoria da mediação. Sou o Sr. Dr. Ivan Pavlovinha, do Experimento dos Cães de Pavlov. E eu sou o Kurt Kofka, teórico da Gestalt. Você já nos conhece de episódios passados, mas introduções são sempre bem-vindas. O nosso convidado de hoje, por mais que tenhamos discordância com seu pensamento, também merece introdução. Lev Medovic, que está conosco hoje. Que uso ousado da linguagem de seus símbolos, Kafka. Dr. Medovic, é um prazer tê-lo conosco. Antes de começarmos, para quem não conhece bem, como você apresentaria o conceito de mediação da TSC? Ora, não há muito mistério. A teoria da mediação tem como base a ideia de que os seres humanos utilizam ferramentas, símbolos e a linguagem para mediar sua compreensão e interação com o mundo. Acredito que é por meio dessa mediação que ocorre o desenvolvimento cognitivo e social das pessoas. Não acha que pode ser um conceito um tanto abstrato para a maioria das pessoas? A princípio, talvez, mas é algo tão palpável no dia a dia que, depois que você conhece, passa a identificar muito facilmente sobre o que eu estou falando. A mediação nada mais é do que o meio pelo qual o ser humano interage com o mundo e com os outros. Como assim? Mas o ser humano não interage diretamente com os outros? E qual a relação das TSC com o ambiente que ele vive? Ora, doutor Pavlovinha, deixe-me responder suas duas perguntas em uma tacada só. O que não tem a ver? A TSC é uma teoria voltada para o ser humano e destaca a importância da interação social e do ambiente na cognição e aprendizagem. Eu não estou aqui para falar sobre ratos de laboratório ou quebra-cabeças solucionados por animais. Eu estou, no máximo, aqui para compará-los aos seres humanos. Minha proposta é que vocês vejam como a demonstração da mediação, como pessoas conseguem criar e usar de ferramentas para alterar aquilo ao seu redor em longo prazo, seja alterando seu ambiente com construções e ferramentas, ou usando a linguagem para comunicar uma ideia que mudará a vida de alguém. Você acabou de comparar construções e ferramentas físicas com a própria linguagem? As ferramentas e objetos físicos são os quais o homem usa para interagir com o ambiente. Eles eu chamo de artefatos materiais. E eu chamo de signos, ou artefatos simbólicos, aquilo que usamos para fazer a mediação da nossa atividade cognitiva e para controlar nossos processos mentais. A principal delas, claramente, é a linguagem. E é assim que ela se aplica na aprendizagem? Certamente, na educação, os professores podem agir como mediadores, fornecendo recursos e orientações aos alunos, a fim de ajudá-los a alcançar o máximo de aprendizado. Bem, não posso fingir que concordo com tudo que você falou, Dr. Medovic. Sua teoria pode parecer muito bem fundamentada para o senhor, mas ela falha em considerar os aspectos individuais do ser humano, e principalmente os biológicos. Não faz sentido considerar que, enquanto um animal, a cognição do ser humano agiria tão bem, independente de seu meio e interações sociais? É verdade que minha teoria enfrentou algumas críticas. Alguns argumentam como vocês. No entanto, acredito que a mediação continua relevante, pois enfatiza a importância das interações sociais e do suporte externo ao desenvolvimento cognitivo. O que fundamenta bem o que eu quero dizer são as diferenças culturais visíveis ao redor do mundo. Algumas culturas associam símbolos específicos a significados que em outro lugar não teriam esse significado. Todos nós sabemos matemática, por exemplo. Todos nós entendemos como é escrito o endereço, por exemplo. E o que é uma cadeira? Tudo isso são significados aprendidos por meio de interações. E eu acredito num mundo globalizado e diversificado, em vivências que nosso dia a dia ajude ao nosso desenvolvimento social e molde cada vez mais o ser humano. Foi uma bonita explicação, mas vejo que não iremos chegar num consenso sobre isso. Nem você, nem Pavlova defendem os ideais que me fazem sentido se considerar acima dos conceitos que eu estudei. Não vou mudar minha opinião. Mas nem precisa mudar. E não vou. Ainda considero a Gestalt bem mais fundamentada e aplicável do que isso. Não, Kafka, não quis dizer isso. De jeito nenhum. Nenhum de nós precisa mudar de opinião, porque nada do que falamos entra em conflito. Ora, Pavlovinha,
Mas não lhe incomoda que todos nós atuemos no mesmo campo? Não nos tornamos rivais? Muito pelo contrário, Dr. Medovik. Na verdade, eu acredito que todos nós nos fortalecemos juntos. Ao longo dos semestres de cognição e tecnologias digitais, percebi que tanto o condicionamento como a interação social atuam juntos no estudo de uma matéria, e que os reforços podem muito bem ser dados ou comunicados a partir de instrumentos e signos. Também aprendi que, para que nós pudermos dialogar e aprender de forma lúdica, os conceitos e símbolos da Gestalt tiveram enorme aplicação nas interfaces em que eu estava incluso, nos personagens que encontrei ao longo da vida e no que estamos fazendo agora. Obrigado pelos créditos, Pavlova. Afinal, eu acho que você está certo. E o experimento que terá comprovado isso até o fim do semestre será o próprio Cognauta a se formar. Pois bem, parece que encontramos uma boa finalização para esse diálogo e para a própria disciplina. Acho que é hora de nos despedirmos. Sim, está na nossa hora. Bem, adeus, Cognautas!